Bom dia, boa tarde e boa noite, pessoal. Eu sou o professor Diogo Xavier Lima e vamos dar continuidade à nossa disciplina de Fundamentos da Química, tá certo? Bom, gente, nós concluímos a nossa primeira etapa, tá, da disciplina, onde nós falamos sobre os conceitos básicos da química e também sobre os conceitos básicos da matéria, tá? Vimos o átomo como a unidade dessa matéria e as ligações químicas que esses átomos fazem para formar os compostos. Então, nessa segunda etapa, gente, a gente vai começar falando sobre as transformações que a matéria pode sofrer, tá certo? Então, na aula de hoje, nós iremos falar sobre as reações químicas. Então, gente, o que é que são as reações químicas? Então, as reações químicas, elas podem ser definidas com apenas uma palavra, que é transformação. Só que aí, gente, quando nós falamos de transformação, ela pode ocorrer de dois tipos, tá? Ela pode ser uma transformação física, que é quando ocorre apenas a transformação da forma, ou seja, uma transformação estrutural da matéria, tá certo? Ou ela pode ser uma transformação química, tá? Que é quando acontece uma transformação na composição molecular da matéria, tá certo? Então nós temos no início determinados tipos de compostos que vão reagir virando compostos diferentes no final, tá certo? Então nós podemos dizer que a transformação física ela é mais simples, tá? Porque ela tem uma mudança apenas estrutural. O composto ele permanece o mesmo. Enquanto que a transformação química, ela envolve o quê? Envolve uma transformação física, já que também ocorre uma mudança estrutural e também uma mudança na matéria, tá certo? Que ocorrendo uma transformação, uma mudança molecular. Então, por exemplo, uma transformação física é a mudança de estado da água, tá certo? Então a gente tem uma mudança na forma dessa água, tá certo? Na estrutura da água, mas a água não vai deixar de ser água, tá? Ela vai continuar sempre sendo H2O, ou seja, não tem uma mudança das moléculas. Agora, um exemplo de transformação química é a combustão de um pedaço de madeira, tá certo? Então temos uma transformação química porque antes da combustão nós temos dois compostos, que é o pedaço da madeira, tá? Que pode ser representado pela celulose, e temos o oxigênio que vai agir como o comburente, tá certo? E no final dessa reação química, nós teremos compostos totalmente diferentes, tá certo? Que serão o gás carbônico e a água em forma de vapor. Tudo certo? Então, gente, o mais importante a saber das reações químicas é que existe uma composição molecular inicial e uma composição molecular final, tá? E essa composição inicial vai ser sempre diferente da composição final, tá? Então, ainda seguindo o exemplo da combustão da madeira, nós temos no estágio inicial a celulose e o oxigênio, tá certo? E no estágio final nós temos o gás carbônico e a água, tá? Então, no estágio inicial, nós chamamos a celulose e o oxigênio de reagente, tá? Porque esses são os compostos que irão reagir entre si, tá certo? Já no estágio final, nós teremos os produtos, que o nome é bem sugestivo, né? Que vai ser o que vai ser produzido da reação. Então, os produtos do estágio final serão o gás carbônico e a água. Então, tudo tranquilo, né, gente? Bem facinho, né? Só que antes da gente continuar falando mais sobre a reação química, quando a gente fala da queima da madeira, tá?
da combustão da madeira ou de qualquer outro exemplo de combustão, a gente está falando de fato da reação química. E essa reação química é o que a gente observa, tá certo? É a parte macroscópica da química, tá? Só que a gente precisa representar essa reação química, precisa representar os compostos que participam dessa reação, e nós representamos ele como? Nós representamos eles na forma molecular, tá certo? Então daí nós partimos para a representação simbólica da química. E essa representação de como ocorre a reação química é o que nós chamamos de equação química, tá certo? Então aqui, gente, nós temos a representação da reação química da combustão. Ou seja, aqui nós temos essa representação em forma de uma equação química, tá certo? Então, só para ficar claro, a reação é o fenômeno que a gente observa, tá certo? É a parte macroscópica. Enquanto que a equação química é a parte simbólica da reação química. É o mesmo fenômeno, só que colocado no papel, beleza? Bom, continuando. Para se identificar se de fato está ocorrendo uma reação química, nós procuramos por algumas evidências de reações, tá? E quais são essas evidências? A primeira evidência que a gente pode observar se está ocorrendo uma reação química é quando ocorre a liberação de um gás. Então, um exemplo prático de reação química é quando nós colocamos um efervescente na água, tá certo? Então, o que é que acontece quando colocamos um efervescente na água? Ele começa a liberar gás carbônico, que são aquelas bolinhas, tá? Saindo pela água, e isso indica que ali está ocorrendo uma reação química, tá bem? Já a segunda evidência de reação química é quando ocorre liberação ou absorção de calor. Então, por exemplo, a gente pode voltar para o nosso exemplo da combustão da madeira, tá certo? Então, aqui na equação química, tá? Dessa reação da combustão da madeira, vocês vão observar que tem aqui um símbolo de um triângulo, tá? Esse triângulo, gente, ele serve para indicar que, além dos produtos que foram gerados, por exemplo, o CO2 e a água, também foi gerado calor, tá certo? Então, houve uma liberação de calor, logo a combustão é uma reação química. Outra evidência, gente, é também a formação de um precipitado. E o que é que danado é um precipitado? Bom, gente, um precipitado pode ser definido como um elemento sólido que é formado após a reação, tá certo? Então, um exemplo de reação química que forma o precipitado é a reação entre o nitrato de chumbo, tá, com o iodeto de potássio. Então, quando nós colocamos esses dois compostos para reagir, é formado o iodeto de chumbo, tá? Que são essas partículas sólidas que ficam no fundo da solução, ok? E a quarta e última evidência que nós podemos observar é a mudança de cor, tá certo? Então, um exemplo que nós temos de uma reação que muda a cor é o exemplo, por exemplo, da oxidação do ferro ou formação da ferrugem, tá? Que é quando ocorre a reação do ferro com o oxigênio presente na água, tá? Então, gente, numa reação química, nós iremos observar pelo menos uma dessas evidências, tá certo? A gente pode observar numa mesma reação até mais de uma evidência. O que importa para a gente é que tem que ocorrer pelo menos uma, beleza? Então, continuando, as reações químicas elas podem ser divididas em dois tipos. Uma reação química orgânica e uma reação química inorgânica, tá? Como a nossa disciplina ela tem um foco introdutório e falaremos bem pouco sobre a química orgânica, tá?
Hoje nós iremos dar destaque apenas para as reações químicas inorgânicas. Então, essa reação química inorgânica, ela pode ser de 4 tipos. Tá? Ela pode ser uma reação de adição ou síntese, pode ser uma reação de decomposição ou análise, pode ser uma reação de simples troca ou deslocamento, ou a última reação, ela pode ser uma reação de dupla troca, tá certo? Então, bora falar um pouquinho sobre cada uma dessas reações inorgânicas e dar alguns exemplos, tá? Para mostrar como é que vocês podem identificar cada um desses tipos de reações. Então, bora falar do primeiro tipo de reação inorgânica, que é a reação de adição ou reação de síntese. Então, o bom dessas reações, gente, é que elas têm nomes bem sugestivos. Ou seja, pelo nome já dá para a gente ter uma ideia de como a reação vai funcionar, tá? Então, na reação de adição, vai ser uma reação em que vai ocorrer a soma de dois elementos para formar um composto, tá? Ou de dois compostos para formar um único composto, tá certo? Então, essa reação de adição, ela ainda pode ser uma síntese total, que é quando dois elementos simples reagem para formar uma substância composta. Então, aqui, por exemplo, nós temos o carbono reagindo com oxigênio, que são dois elementos simples, formando o gás carbônico, que é uma substância composta, tá certo? Por outro lado, se ocorre uma reação de duas substâncias compostas para formar uma outra substância composta, aí nós dizemos que ocorreu uma síntese parcial. E ela é chamada de síntese parcial por quê? Porque do início ao fim, ou seja, do estágio inicial ao estágio final, nós sempre tivemos substâncias compostas, tá? Tudo certo? Então, para não esquecer, gente, nós temos um bizu, que é bem simples, que é o seguinte: sempre que tiver dois reagentes antes dessa seta aqui, que indica que ocorreu uma reação, tá? E tiver um único composto como produto, significa que ocorreu uma reação de adição ou de síntese, tá certo? Então, dois reagentes gerando um único composto, ok? Então, vamos lá para ver se vocês entenderam, tá? Para ficar mais claro. Então, qual dessas 4 reações seria uma reação de adição ou uma reação de síntese? Qual é, gente? Seria qual? A letra D, certo? Por quê? Porque nós temos aqui, ó, dois compostos, tá? Dois elementos formando um único composto, tá? Além disso, gente, esse tipo de reação de adição, ela é de síntese total ou síntese parcial? Seria o quê? Síntese total, tá certo? Por quê? Porque nós temos dois elementos simples formando uma substância composta. Bem tranquilo, né, gente? Então, bora para o próximo tipo de reação. Bom, o segundo tipo de reação, ele é conhecido como análise ou decomposição. Mas daí, usem sempre decomposição para se lembrar desse tipo de reação, tá? Porque ele é mais sugestivo. Lembra a questão do nome, tá? Por quê? Porque decomposição é algo que vai se decompor, ou seja, algo que vai reduzir. Então, no primeiro tipo de reação, a gente tinha o quê? Duas substâncias para virar uma. Então, nesse tipo de reação, a gente vai ter o contrário. A gente vai ter uma substância que vai se decompor para virar dois produtos, tá certo?
Mas daí alguém pergunta, professor, mas na reação química não precisa ter reagentes no estágio inicial que vai reagir para gerar os produtos? Sim, de fato. A gente precisa de ter reagentes no estágio inicial que vai reagir para gerar os produtos, tá? Só que na reação de decomposição, a gente vai ter apenas um reagente, ok? E esse reagente, ele vai reagir com uma fonte de energia, tá certo? Então, essa fonte de energia, gente, ela pode ser de três tipos, tá? Se essa fonte de energia, ela for um calor, ou seja, se ocorrer aqui um calor para quebrar essas moléculas, tá certo? Nós dizemos que ocorreu uma pirólise, tá bom? Já se quando ocorre a quebra da molécula por uma fonte de luz, nós dizemos que ocorreu uma fotólise, tá bom? E por último, se essa energia ela for elétrica, nós dizemos que ocorreu uma eletrólise. Tudo certo? Então, se vocês verem um grupo de equações químicas, tá? E desejam saber se ela é do tipo de decomposição, é só lembrar que vai ter um único reagente gerando dois produtos, ok? Então, bora lá. Bora resolver aqui esse exemplo aqui, tá? Qual dessas quatro reações seria uma reação de decomposição? Então, tá fácil também, né, gente? Seria a letra D. A gente tem apenas um único reagente, tá? Que vai reagir com uma fonte de energia, que aqui não está explícito qual foi, e vai gerar dois produtos. Tudo bem? Bora agora para a terceira reação, tá? Que é a reação de simples troca, ou também chamada de reação de deslocamento. Ou ainda pode ser chamada de reação de oxirredução, tá certo? Então vamos lá. Nesse tipo de reação, nós temos sempre dois reagentes e dois produtos, ok? Então, o que vai acontecer é que um dos reagentes é uma substância simples, que nesse caso aqui é o zinco, tá certo? E na hora que ele for reagir com o HCl, que é uma substância composta, ele vai deslocar o hidrogênio, tornando o hidrogênio como um produto simples, tá certo? Então, resumidamente, na reação de simples troca, nós teremos dois reagentes e dois produtos, ok? Onde o reagente, que era uma substância simples, passará a fazer parte de um produto que é uma substância composta. Enquanto que um dos elementos, que era um reagente, uma substância composta, tá certo? Vai fazer parte como produto, sendo uma substância simples, tá? Então, eu tinha o quê? Eu tinha uma substância simples como reagente e agora eu tenho outra substância simples como produto. Eu tinha uma substância simples como reagente, uma substância composta como reagente, e no final eu vou ter outra substância composta como produto, tá certo? Então, na reação de simples troca, tá? As substâncias simples e as substâncias compostas, elas mudam, tá? Então, a gente vai ter substâncias simples e substâncias compostas como reagentes, e no final teremos substâncias simples e substâncias compostas como produtos que são diferentes, tá certo? Então, vamos lá, vamos resolver um exemplo para exercitar esse tipo de reação, que é um pouco mais chatinho quando comparado às outras duas, tá? Então, considerando essas alternativas, tá, gente? Qual delas seria uma reação de simples troca? Então, vamos lá.
A primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É identificar qual dessas reações ela vai ter o quê? Dois reagentes e dois produtos. Então aqui já está bem fácil. A gente já vê aqui, ó, que a letra C é a única que tem dois reagentes e dois produtos. Só que, além disso, a gente vai procurar uma segunda coisa, que é o quê? Quais substâncias simples e substâncias compostas estavam como reagente e quando passaram para produto elas mudaram. Então aqui a gente observa isso também na letra C, tá? Que a gente tinha aqui ó, uma substância simples como reagente e agora como produto a gente tem outra substância simples, certo? A mesma coisa para a substância composta. A gente tinha uma substância composta como reagente, quando passou para produto virou outra substância composta, tá? Então a resposta aqui tá bem fácil, seria a letra C, tá certo? E para fechar, a última reação inorgânica que nós temos é a reação de dupla troca ou dupla substituição, tá? Ou ainda ela pode ser chamada de permutação, tá certo? Então essa reação ela é bem parecida com a reação anterior de simples troca. Porém, nesse tipo de reação, nós teremos sempre duas substâncias compostas reagindo, tá? Para gerar duas substâncias compostas como produto, tá? Então daí essa reação ela acaba se tornando bem mais fácil de identificar do que a reação de simples troca, tá certo? Porque nesse tipo de reação, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer uma permuta entre os elementos de cada reagente. Então, por exemplo, o OH ele vai trocar aqui ó, com cloro, certo? Então, no final, a gente vai ter no produto ó, o NaCl e H2O. Então, bem tranquilo, né, gente? O OH vem para cá e o cloro vem para cá. Então, ocorreu uma permuta entre os elementos de cada reagente, tá certo? Então, duas substâncias compostas como reagentes e duas substâncias compostas como produto, tá? E ocorre uma permuta entre os elementos da reação. Então, sempre que isso ocorrer, a gente vai ter uma reação de dupla troca. Beleza, gente? Então é isso, pessoal. Assim nós concluímos mais uma aula, tá certo? Eu deixei para vocês um novo fórum, tá? Um novo fórum foi aberto para essa segunda etapa da disciplina, tá? E esse fórum ele se encontra justamente nesse assunto de reações, tá certo? Lembrando que vocês têm que preencher esse fórum adicionando contribuições a todos os assuntos da segunda etapa, tá? Não está direcionado apenas para essa parte de reação, tá? E lembrando que a participação no fórum garante um ponto na prova da segunda etapa, tá? Então não deixem de contribuir com um assunto no fórum e também nem deixem de estudar pelo livro. Então é isso. Até a próxima.